Olá, meninos do terceiro ano. Nós vamos dar início às nossas aulas de História pela modalidade à distância, como vocês já sabem, como vocês já têm acompanhado as outras disciplinas no decorrer dessa semana, certo? Então, assim, vamos fazer o possível para que seja um trabalho desenvolvido com eficiência, com qualidade, até porque o Enem está aí. Infelizmente, o nosso ministro da Educação ainda não flexibilizou a data. Talvez isso não aconteça. E, embora essa data permaneça, que é muito provável, a gente vai ter que trabalhar focando no Enem e vamos ter que correr contra o tempo perdido em relação a todos os assuntos de todas as disciplinas, certo? É um momento em que o aluno precisa se comprometer mais, mas quanto a isso eu tenho certeza que vocês já sabem. Então vamos dar início. Continuando os nossos estudos sobre história, a gente tem aí o próximo capítulo do livro, que vai tratar sobre a primeira fase da República, a República Velha, na verdade a proclamação dessa República, e esses primeiros momentos dessa República no Brasil, com todas as suas falhas. Então nós vamos começar dizendo que a proclamação, na verdade, foi um golpe. Então, a proclamação da República começa a partir de um golpe dado pelos militares, tá certo? Houveram dois momentos na história em que os militares tomaram o poder no Brasil. 1889, com a proclamação da República, e em 1964, quando deram um golpe militar e iniciou-se uma ditadura militar no Brasil que durou 21 anos, certo? Então, assim, o início da proclamação da República não é um início tão romântico assim. Existiu uma Constituição, a nossa primeira Constituição, na verdade, que é de 1823, ainda do governo de Dom Pedro I, e foi deixando de lado essa Constituição, esse poder que existia, que era um poder monárquico no Brasil, que foi proclamada a República. Mas a gente precisa entender o porquê, os precedentes, o que foi que causou, na verdade, a tomada desse poder pelos militares. Então, eu coloquei aí alguns dos principais pontos, como a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai fez com que ficassem descontentes no Brasil exatamente esse grupo que posteriormente viria a dar o golpe e tomar a República, que foi um período em que os militares tiveram que ir à guerra com a promessa de que receberiam um salário maior, e isso não acontece depois da guerra, e enfim esses militares acabam retornando ao Brasil com ideias republicanas, porque tiveram contato com outros durante a guerra, em que já viviam em países republicanos, e com esse descontentamento, porque afinal de contas receberam uma promessa e na verdade isso não foi cumprido por parte de Dom Pedro II. Dom Pedro II começava a colecionar grupos que iriam iniciar um movimento contra o Império e buscar a proclamação da República. O primeiro e mais forte deles foram os militares depois da Guerra do Paraguai. Depois, com a abolição da escravidão, Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel, isso vai contribuir também. Por quê? Porque ele acaba se comprometendo com os grandes fazendeiros do Brasil, que dependiam né, desse trabalho escravo e que começam a tê-lo como inimigo nessa história. Não é? Por quê? Porque Dom Pedro II estaria, na verdade, o governo, a monarquia, a partir do momento que a princesa Isabel assina a Lei Áurea, estaria comprometendo esse trabalho, esse lucro obtido através da mão de obra escrava. Então, os fazendeiros constituem aí um outro grupo que vão se opor a Dom Pedro II e aí vão mudar de lado e começar a buscar e apoiar os militares na tomada de poder para a proclamação da República no Brasil. A primeira fase republicana ela vai de 1889, que é quando de fato ocorre o golpe e dar início à República no Brasil, até 1930, em que Getúlio Vargas vai assumir o poder e vai mudar o cenário político brasileiro. Então essa é a primeira fase. Só que essa primeira fase ela é dividida também. A primeira fase, que corresponde a esses primeiros anos da República, é chamada de República da Espada, porque os dois presidentes, eles consequentemente foram militares, já que o golpe foi por parte desse grupo, que foi Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente no Brasil, aquele que liderou
mais ativamente o movimento, se tornou o primeiro presidente do Brasil em um governo ainda provisório. Foi determinado que esses 2 primeiros anos fosse de um governo provisório, até ser promulgada a Constituição, a primeira Constituição republicana, porque a Constituição que existia, de 1823, era uma Constituição ainda do período de Dom Pedro I. E esse governo provisório tem aí como líder Marechal Deodoro da Fonseca e como vice o Floriano Peixoto. Pois bem, a república dividida nessas duas fases, que é a República das Espadas e República Oligárquica, nós vamos estudar na próxima aula a República Oligárquica. Faz com que nesses primeiros anos em que o Brasil é governado por Marechal Deodoro da Fonseca, esses primeiros anos de república, se tenha muito a fazer porque se precisava mudar a realidade política do Brasil. E para início de história precisava-se, por exemplo, criar uma bandeira republicana, mudar a bandeira do país. E isso foi pensado por Marechal Deodoro da Fonseca, inspirados na ideologia positivista, tanto que a nossa bandeira tem toda essa ideologia, e nós temos aí o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Tudo muito pensado em relação a toda a ideologia que eles acabaram absorvendo, principalmente durante a Guerra do Paraguai. E também pensar em uma Constituição, afinal de contas, o Brasil precisava de uma Constituição, mas essa Constituição não é feita da noite para o dia. Precisa-se de uma Assembleia Constituinte. Então, foi procurado pessoas para compor essa Assembleia Constituinte, que demoraria, obviamente, para redigir essa primeira Constituição republicana, mas que, enfim, ela seria promulgada no Brasil em 1891. Então, é um marco aí histórico. A primeira Constituição republicana é de 1891, sendo que o Brasil promulgou 7 constituições ao todo. Foi criada essa Assembleia Constituinte para que se elaborasse essa Constituição, mas como isso demoraria, algumas medidas foram tomadas antes mesmo desse documento ser redigido e ser promulgado, como foi o fato da expulsão da família real do Brasil. Ela foi expulsa depois do golpe que gerou a República, e ela foi banida realmente do Brasil, e Dom Pedro II morre sem retornar ao Brasil, né? Até porque ele já estava bem velho. Dom Pedro II passa 49 anos aqui no Brasil, governando o Brasil, né? Desde que se torna imperador. E ninguém da família real, na verdade, voltou. Antes da princesa Isabel morrer, que foi realmente liberado, foi esquecido essa questão da banição da família real, então foi redigido documento em que se permitia a família real retornar ao Brasil, mas ela fica feliz em saber na Europa que isso tinha acontecido, mas eles não retornam ao Brasil, não chegam a retornar, mas pelo menos ela tem essa notícia antes da sua morte. Mas o que é que acontece? Além disso, houve, não oficialmente, mas a desmembração da Igreja do Estado, porque, como vocês sabem, a religião católica era a religião oficial do Brasil e, consequentemente, estava atrelada às decisões políticas aqui no Brasil. Então, foi desmembrado e houve a nomeação de governadores. E a primeira Constituição, enfim, é promulgada. O ano é 1891, como eu já falei para vocês, é a primeira republicana do Brasil. Ela terá 6 constituições ao todo, republicana, e uma do período da monarquia. E essa Constituição traz muitos regimentos importantes para o Brasil, né? Por exemplo, a própria questão da igreja que eu falei, oficialmente ela foi desmembrada, não teria nenhuma relação com a política brasileira, então o Brasil se tornaria já em 1891 Estado laico e permanece até os dias de hoje. E oficialmente, Marechal Deodoro da Fonseca vai aí sendo registrado como primeiro presidente da República no Brasil e o vice Floriano Peixoto, decidido não por voto direto. A Assembleia Constituinte decidiu isso, que fique claro. O primeiro presidente, na verdade, apesar de se tratar da República, não foi eleito pelo voto direto. Foi uma decisão da Assembleia Constituinte que esse primeiro presidente poderia compor esse governo provisório, mas indicado por essa Assembleia, certo? Mas, como se trata de uma república, e o princípio era esse, democracia, a partir do voto, a partir de então,
seria através de eleições que elegeriam o presidente, e essas eleições seriam como hoje, né? De 4 em 4 anos haveriam eleições presidenciais. Alguns pontos importantes dessa Constituição, né? Por exemplo, os 3 poderes, né? Aí você pode perguntar, e quer dizer que a primeira vez que vai ser dividido em 3 poderes aqui no Brasil é com a Constituição de 1891? Basicamente, com Dom Pedro I, na Constituição de 1823, havia os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas havia um outro poder, que era o poder moderador, então não mudava tanto assim. Por quê? Porque o poder moderador era próprio do imperador, de Dom Pedro I. E isso fazia com que ele tivesse poder absoluto. O poder moderador ficaria como se fosse acima do poder judiciário, do poder legislativo e do poder executivo, sendo que ele concentrava em suas mãos o poder executivo e o poder moderador. Então, traz aí essa divisão justa dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas traz também algumas questões. A mulher continua não votando. A primeira Constituição brasileira não traz o voto feminino, somente o voto ainda dos homens a partir de 21 anos de idade e desde que fosse alfabetizado. Analfabetos não votavam nessa primeira Constituição brasileira. E o voto, mas o voto não era secreto. O voto era um voto aberto. Um dos pontos que a Constituição também nos trouxe foi a nomeação de estados, não é? Como é que funcionava essa questão no Brasil? Porque assim, o Brasil ele começa, quando os portugueses chegam e começa essa divisão territorial, ele começa com as capitanias hereditárias. Então esses primeiros territórios são chamados de capitanias, depois passam a ser chamados de províncias e, portanto, vem aí a nomenclatura de Estado, que vem com a Constituição de 1891. Então, aí já começa a formação, de fato, de estados no Brasil. Não a formação, porque ele já existe, mas essa mudança de nomenclatura. E um trabalho importante do governador de cada estado, que vai passar a ter uma função mais específica depois da República, certo? Aí nós temos o ministro da Fazenda, que é o ministro da Economia, que foi escolhido por Marechal Deodoro da Fonseca, que é o Rui Barbosa, que ele é chamado por Marechal Deodoro da Fonseca para, já naquela época, resolver o problema da economia brasileira e incentivar a industrialização. Então, essa já era a orientação. E Rui Barbosa toma uma decisão muito precipitada e muito arriscada para forçar esse desenvolvimento industrial, que é a questão dos bancos emitirem o dinheiro, papel moeda. Porque ele imaginava que quanto mais se emitisse valor monetário, dinheiro, mais esse dinheiro ia estar em circulação no país e aí os grandes empresários poderiam investir na indústria aqui. Mas não foi isso que aconteceu. A política econômica adotada por Rui Barbosa, na verdade, vai configurar aí a primeira crise econômica que a República vai ter depois da sua proclamação. Porque o que aconteceu? Quando houve essa emissão de dinheiro dos bancos, mas como, professor? Como que isso funcionava? Os bancos iam passar a fazer mais empréstimos, sem tanta burocratização. Isso ia ser muito mais acessível, esses empréstimos, porque ele queria forçar esse desenvolvimento industrial no Brasil. Só que as pessoas passam, brasileiro, passam a fazer esses empréstimos em grande quantidade, mas não vão investir na indústria. E o que acontece? Não é? O dinheiro a moeda brasileira vai desvalorizar, porque ele não pensou que quanto mais se fosse emitido o dinheiro no Brasil, mais essa moeda seria desvalorizada. E aí o país entra em uma crise econômica, tem como principal culpado o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, e deixa Marechal Deodoro da Fonseca em uma situação muito complicada no Brasil, porque ele passa a receber pressões e críticas exteriores dos seus colegas políticos, inclusive, e é o início do que
deflagraria uma renúncia. Marechal Deodoro da Fonseca acaba renunciando depois disso, com tantos outros problemas e depois de revoltas. Algumas revoluções acontecem e pedem a saída de Marechal Deodoro da Fonseca, e ele vai acabar renunciando. Pressionado com toda essa crise econômica, como eu disse a vocês, Marechal Deodoro da Fonseca, e lembrem-se disso, militar é militar. E aí, o que ele resolveu? Eu vou fechar o Congresso e vou instaurar uma ditadura, para que eu possa governar sem nenhuma pressão política externa. E ele resolveu fechar o Congresso, quer dizer, a nossa Constituição brasileira tinha acabado de ser promulgada e já seria anulada pelo próprio presidente que estava em seu mandato. A promulgação da Constituição ela ocorre no mandato ainda do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, e ela seria encerrada com o mesmo presidente, porque ele iria fechar o Congresso. Então ele resolve fazer isso, mas ele não conclui, porque ele recebe inúmeras ameaças. Entre essas ameaças está o do grupo dos marinheiros, a Marinha. De certa forma existia aí um embate de poder, porque a Marinha também, alguns comandantes da Marinha queriam o cargo de presidente do Brasil, estavam insatisfeitos com o Marechal Deodoro da Fonseca, estavam insatisfeitos com a política, principalmente a questão econômica, mas na verdade existia aí uma busca por poder. Então alguns da Marinha queriam, na verdade, tomar o poder presidencialista nessa época. Grupos resolvem ameaçar Marechal Deodoro da Fonseca, que iriam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, e aí, muito pressionado, ele acaba renunciando. No momento da renúncia, Marechal Deodoro da Fonseca tratou a renúncia como se fosse uma carta de alforria, como se ele estivesse assinando a própria liberdade dele depois de um governo tão conturbado em relação à pressão política. E aí assume o seu vice, Floriano Peixoto. Mas assume uma situação complicada porque muitos não aceitavam que Floriano Peixoto acabasse assumindo, porque Deodoro da Fonseca tinha renunciado com muito pouco tempo de mandato. Então não seria o caso do vice assumir até o final do mandato, seria o caso de novas eleições, para não ir contra a Constituição. E ele é também ameaçado justamente por grupos marinheiros da Marinha Brasileira, mas diferente do Marechal Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto tem uma outra conduta, que é bater de frente contra esses grupos opositores, e ele decide então cortar o mal pela raiz. Então ele vai de uma forma muito radical também e contra esses movimentos e toda essa pressão política que já estava em torno da República. Por quê? O que aconteceu naquela época? A República ela ia perdendo credibilidade. A primeira crise econômica depois da República fez com que o povo também perdesse a credibilidade diante desses acontecimentos, porque a República vem com essa promessa de uma grande transformação. E não é isso que acontece. Esse movimento de oposição a Floriano Peixoto, ele teve início no Rio de Janeiro, até dentro do grupo da Marinha, do comandante da Marinha aqui no Brasil, mas ele não encontra tanto apoio assim, e ele migra para a região do Rio Grande do Sul para se fortalecer e de fato manter essa oposição a Floriano Peixoto, para que ele acabasse renunciando e se colocassem aí as eleições para o novo presidente. Mas, como eu disse também para vocês, Floriano Peixoto acaba abafando esse movimento de oposição, porque ele, junto com o Exército Brasileiro, ele vai fazer com que esses movimentos se sufoquem. E essa é a postura de Floriano Peixoto, que é muito diferente da de Marechal Deodoro da Fonseca em relação a isso. Uma coisa interessante que eu gostaria também de deixar claro aqui é que a proclamação da República, ela não é um movimento, quando ela acontece, esqueci de falar isso no início, não era um movimento em que a população brasileira estava envolvida. Alguns grupos sociais, militares, alguns intelectuais, os abolicionistas de última hora, que eram aqueles fazendeiros que acabaram querendo a abolição da escravidão, achando que o governo brasileiro iria lhe ressarcir financeiramente, não é? Então, alguns fazendeiros fizeram isso, ficaram do lado da abolição, achando que o Estado brasileiro ia pagar a eles essa mão de obra que eles haviam perdido. E aí é onde há um contraste
em relação a Dom Pedro II, por isso que eles se tornam inimigos. É um outro grupo que se torna inimigo de Dom Pedro II e acaba lutando também pela proclamação da República. Mas o brasileiro, de forma geral, ele vivia à margem das situações políticas. Então, o que acontece? Nós não tínhamos um povo, e acho que nem temos um povo exatamente envolvido nas questões políticas. Nós temos um público que assiste a tudo que lhe é imposto. E foi assim com a proclamação da República, e foi assim com o grito de independência, quando o Brasil se torna independente de Portugal. Então, essas questões ocorrem, mas num cenário político restrito, a população ela não está exatamente sabendo, ciente do que estava acontecendo naquele momento. Em 1894, é chegado o momento dessa eleição, a primeira eleição direta, no caso, e aí é eleito o primeiro presidente do Brasil eleito por meio do voto direto, tá certo? O primeiro presidente do Brasil é Marechal Deodoro da Fonseca. Mas através do voto direto, deixando claro aí o poder da nossa Constituição, da primeira Constituição, é Prudente de Moraes, que dá início a uma nova fase republicana, conhecida como República Oligárquica, que também tem muitas questões negativas, e a gente vai ver isso muito detalhadamente no próximo vídeo. E aí que vai iniciar essa fase dos grandes cafeicultores, dos grandes fazendeiros, que vão ter durante anos e anos, décadas, esse privilégio de serem presidentes do Brasil, porque acontece um acordo quase que nacional entre estados aqui, os estados de maior poder econômico, que vão revezar esse poder político presidencial.